Quero agradecer a tua presença, você que está aqui hoje. Tá frio, né? Se você veio, muito obrigado, porque tá convidativo ficar embaixo da coberta num gelinho desse, né? Curitiba sendo Curitiba mais uma vez, né? Surpreendendo a gente sempre, mas puxa, se você está em casa assistindo a gente também, se você está de longe assistindo, muito obrigado pelo teu tempo aqui. Aí, agora ficou mais fácil o texto bíblico, tablet aqui, o púlpito tá menorzinho agora, né? Tem que se mexer mais aqui para encaixar as coisas no lugar. Mas olha só, obrigado por você estar aqui. Sei que às vezes na distância, estacionamento para parar aqui, né? Você chega, procura um lugar. Eu cheguei hoje, estava lotado o estacionamento, cheguei à tarde. Na hora que eu estava virando ali, tinha um carro saindo. Eu brinco que é o anjo da vaga, né? Ele fica ali esperando para dar, né? Oportunidade. Lógico que você chegou, não tinha lugar, não fale o anjo não gosta de mim, nada. Estou falando só que eu cheguei ali, consegui estacionar e Deus sempre cuidando da gente, não é verdade? Antes da gente começar aqui, vamos orar, colocar esse tempo diante do Senhor. Tenho certeza que todo louvor aqui, tudo que fizemos é para a honra e glória do nome dele sempre. Senhor Deus, obrigado por esse tempo na tua presença, obrigado pelo teu amor, pela tua graça que se derrama em nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado, Senhor, dia após dia, Senhor, sobre nós, Senhor. Cuide de cada um nesse lugar, aquele que está nos assistindo, que essa palavra possa falar ao coração de cada um dos meus irmãos, assim como falou o meu coração, Pai. Tua presença esteja conosco aqui e te peço, se alguém veio para cá com o coração apertado, Senhor, que essa palavra possa trazer paz ao coração dessa pessoa e alegria. Se alguém veio para cá cheio da tua presença também, derramando de alegria, que essa alegria transborde ao coração de cada um nesse lugar, ó Pai. A minha oração é que a tua paz, que excede todo entendimento, venha sobre nossa vida nesse instante. É o que oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus é muito bom, não é verdade? Você concorda comigo? E você lembra de vezes que Deus foi muito fiel com você? Deus é extremamente fiel com a gente. E esse sentimento de fidelidade, ele caminha conosco. Olha uma coisa surpreendente, né? Quando eu casei com a minha esposa, ela sempre queria ter um cachorrinho em casa. E eu falo para vocês assim, porque minha mãe sempre teve vários cachorros em casa, assim, fantástico. Tem até um canil lá. E é gostoso, né? Meu pai também, né? Eles criavam pastor alemão e quando dava as ninhadas era aquela bagunça no quintal, a gente brincando com os cachorros ali. E a minha esposa, a gente se conhece desde pequenininho. Né? E eu lembro que ela ia em casa brincar com os cachorrinhos que tinha em casa. Tem um sentimento gostoso. Mas quando a gente mudou aqui para Curitiba, todo o contrato que a gente mudava estava lá assim, proibido pet. Não tinha como ter um dogzinho em casa. Também um apartamento apertadinho também, né? A gente morava, sério, pequenininho. O primeiro apartamento, meu Deus do céu, né? Não dava nem para a gente se desentender, porque ia ter que ficar um de frente para o outro, assim, o tempo todo, tão pequenininho que era. E aí eu falo assim de coração, a gente estava ali juntinho, até que um dia a gente se mudou para um lugar, bem aqui no Bigorrilho, bem pertinho, apartamento pequenininho também. E eu estava conversando com a dona do apartamento, ela falou, como está a tua esposa? Eu falei, ela está bem, está feliz. Mas ela queria tanto ter um cachorrinho, na hora ela falou assim, e lá não. Eu falei, não, fique tranquila, não tem nenhum cachorro no apartamento tão pequeno. E ela falou, por que você não compra um gatinho para ela? Gente, falar para vocês de coração, eu não era dos caras que mais simpatizava com gato. Porque é um bicho que parece que não tem vínculo nenhum com você, né? Que tá nem aí para você, ele é dono da casa, ele faz as coisas. Você que se vire para andar atrás do gato. Se ele achar que você é interessante, ele troca até uma ideia mais ou menos com você. Mas não faz mais nada além disso, né? Não sei, a maioria teve gato. E aí sabe o que eu fiz? A gente saía assim os sábados, às vezes de manhã, e ia nas feirinhas onde tinha pet. E a gente brincava com os cachorros ali, faziam coisa, dava aquela dó de ir embora, dá vontade de levar uns 10 embora junto, né? Um dia, a gente foi visitar, lá no alto da 15, um pet shop. E quando a gente chegou, a doutora contou a história de um gatinho. Eu acho que foi um apelo emocional, eu quero acreditar nela, mas ela pegou o coração da gente. E ela falou que pegaram uma caixa cheia de gatinho e deixaram à noite na frente da veterinária dela. Choveu. Diz que a caixa encheu de água, não tinha furo na caixa.
Diz que morreu todos os gatinhos e ficou só aquele gatinho boiando em cima dos gatinhos que morreram. Se é uma história verdadeira, é triste. Agora, se ela foi no emocional, ela pegou a gente. Porque eu olhei para a história ali e falei, meu Deus, como pode alguém uma maldade dessa, né? E sabe o que a gente fez? Tá lá o gato em casa, até hoje. E eu peguei aquele gato pequenininho, levei para casa e cuidava daquele gato, daquele jeito. E cuidava, e o gato parecia que ia morrer, parecia que tinha pego uma pneumonia, estava igual eu umas semanas atrás aí. Né? O gatinho respirava, fazia uma bolinha assim. E até a mulher falou para a gente, assim, a veterinária, né, linda? Ela falou assim, quer devolver? Eu te dou outro. Poxa, depois de uma história dessa, quase o Titanic, né, que morreu todo mundo e ficou boiando em cima, como é que eu vou devolver o gato? Né? Estamos com ele até hoje lá. Mas eu falei, olha, esse gato vai ser diferente. Esse não vai ser um gato que ignora a gente. E aí eu comecei a ensinar o gato a buscar a bolinha, a sentar, a dar a pata, a levantar com as patinhas, a dar a outra pata, a subir no banco, sentar no banco. Porque o gato não conhecia cachorro, né? Só não aprendeu a latir. O resto eu ensinei tudo que podia para o gato lá em casa. Quem vai lá em casa se mata e dá risada, né? Ela está velhinha já agora, mas ainda faz uns truquezinhos lá. Mas uma coisa era sensacional. Todo dia, até hoje, quando eu chego em casa, eu abro a porta, o gato está lá me esperando. Não importa a hora que eu chego, eu vou abrir a porta. Agora está um pouco mais velhinha, demora um pouquinho mais. Mas demora um pouquinho ali, está ali o bichinho ali. Isso quando ela não está ali sempre esperando. Os animais têm um senso de fidelidade, não é? Eu lembro de cachorro que a gente tinha, era algo sensacional assim também. E o ser humano tem esse sentimento também. As pessoas são fiéis a time de futebol, as pessoas têm fidelidade a tantas coisas, e parece um senso assim tão bravo de uma torcida, de tanta coisa acontecendo. E por que que a gente sente isso? A gente fala, existe tantas traições, tantas coisas que acontecem, tantas coisas que você vê um puxar o tapete do outro ali, aquela intenção maldosa. Por que você está falando, pastor, mas você está dizendo que o ser humano tem? Olha, eu vou ser muito sincero, eu quero crer, eu sou o cara da atitude sempre do copo cheio, eu acho que as coisas podem dar certo. Às vezes eu estou desanimado com algumas coisas, assim, olhando o copo vazio, mas eu falo, ô Senhor, me ajuda a olhar para esse copo com água e entender que ele é melhor. E eu quero entender que todo ser humano tem esse sentimento, seja por algo, mas tem esse sentimento. E a Bíblia traz uma história muito legal para a gente. Se você abrir lá a sua Bíblia comigo, você vai ver que tem lá em Daniel 6. Quando eu falo Daniel, você já fala Daniel na cova dos leões. É por aí mesmo que a gente vai andar hoje. Tá? Mas olha só, Daniel 6, capítulo 6, versículo 10. A versão que eu vou ler aqui, a NVI, ela pode ser um pouquinho diferente da que está escrita para você, mas você vai conseguir acompanhar juntinho comigo. Mesmo que algumas palavras mudem um pouco, mas a história é exatamente a mesma, tá? Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus como costumava fazer. Fala, a história é só isso, pastor? Não, a história é muito mais que isso. Daniel, entre os governantes que foram surgindo naquela época, o rei escolheu ele para ser o governante dos governantes. Era um cara fabuloso, tremendo. E ele fazia coisas sensacionais, sobre tudo que ele punha a mão prosperava, e as coisas andavam, e a forma como ele era correto. Aí sabe o que fez? Uma coisa que talvez não aconteça na sua vida, aconteça só nas novelas, nas séries que você assiste, mas uns amigos ficaram com inveja. Alguns outros governantes ficaram com inveja de Daniel. E foram chegar para o rei e falaram, rei Dario, olha só uma coisa. Por que você não faz um decreto que por um tempo os homens só possam adorar você? Só possam dizer o quanto você é sensacional e tremendo. O rei, lógico, né? Quem não gosta ali daquela famosa, né, elogiada, aquelas coisas, ele se sentiu extremamente importante, absurdamente importante, e pela lei dos medos e dos persas que ele colocaram, porque eram 2 reis na época, então tudo que um decidir eles combinaram. O que um decidir de bom, o outro também tem que manter a palavra. Até fidelizaram de uma volta para não ter como voltar atrás. E foi decidido que por aquele tempo ninguém poderia adorar ninguém e a nada que não fosse o rei. Que cilada, hein? Botaram Daniel numa sinuca de bico. Sabe por quê? Olha o que ele fazia todo dia. Ele subia
abria a janela, virada para Jerusalém, e ele orava ao Senhor. Todo mundo sabia que ele fazia isso. E aí eu falo para você, várias coisas poderiam acontecer, não é verdade? Ele podia ter pensado em várias hipóteses ali, várias formas de, puxa, o rei falou, então eu vou dar uma pausa, quando passar o decreto, eu volto a fazer o que eu tenho que fazer. Né? Ninguém falou que a janela tem que estar aberta, vou fechar a janela aqui, estou aqui dentro. Né? Vou ficar em pé na janela olhando para frente, e vou fingir que estou falando com alguém. Tinha várias formas de dar um jeitinho. E aí eu falo para você, como o ser humano é fantástico tentar assar jeitinho para as coisas, né? Mas aí que tá, a gente está falando sobre fidelidade. E Daniel tinha uma fidelidade com Deus magnífica. E aqui nesse texto a gente vê isso. Às vezes, como ser humano, a gente é fiel a tanta coisa, até uma amizade, gostoso. Né? Ontem foi o casamento do meu amigo Fábio, 17 anos caminhando junto, fora que a gente se conhece. Né? Ele palmeirense, eu corintiano, mas estamos ali junto, firme e forte. Felicidade de ver o outro vencendo. É gostoso gerar esse tipo de fidelidade e cuidado. Porque às vezes até quando você se desentende, você começa a entender que Deus é muito maior e que trabalha a nossa vida. Daniel aqui se coloca numa posição de fidelidade com aquilo que ele cria com Deus. E olha só uma coisa sensacional que vai acontecendo, né? A gente vive num tempo onde a gente precisa testar a nossa fé, não é verdade? Você tem vivido esse tempo? Você tem sentido a sua fé ser cutucada? Você passa um tempinho assistindo algumas coisas, tua fé dá uma balançada, não por não crer em Deus, é de desacreditar que as coisas você está vendo. Você para ver algumas coisas à tua volta, do seu dia a dia, aquela sua força para fazer as coisas, dá uma balançada que você fala, meu, como está indo as finanças das coisas, né? Mas a gente tem um Deus tremendo, um Deus verdadeiro, um Deus que cuida, que guarda da gente. Um Deus que é o dono de todo o ouro, toda a prata, mas o coração da gente balança, não balança? Todo ser humano, quando passa uma dificuldade, o coração dá uma apertada. Esses dias eu não estava bem, comecei a fazer exame, confesso a vocês, teve um exame que eu contei aqui que eu entrei ali dentro daquela máquina da ressonância, eu falei, Deus, eu vou embora, né? É agora que vai acabar mesmo, né? Puxa vida, já fui olhar as coisas da minha esposa para deixar em ordem, estava com uma gripe, estava com pneumonia, estava ruim, mas até ali o Senhor não estava falando, vem, né? Estava em paz, não tinha nenhuma resposta, falando, vou te encaminhar, né? E o coração da gente se aperta. E eu falei, não, tá bom, Senhor, se é para ser assim, que seja assim. E eu entendi Deus falar, larga a mão de ser bobo, cara. Né? Fique em paz, acalma teu coração aí. Um dia essa hora vai chegar, a gente não sabe o dia e a hora. Mas sabe, a fidelidade não pode ser baseada nessas coisas. Olha uma coisa interessante aqui. Quando a gente vai vendo esse texto, a gente vai vendo que sempre existe as pessoas invejosas, sempre existe quem deseja o mal, sempre existe as pessoas maldosas, as que se levantam contra aqueles que estão tentando fazer algo bom. Você vai ver na Bíblia histórias o tempo todo assim. E se eu perguntar, cada um de vocês vai vir contar uma história muito recente de alguma coisa desse jeito. Quando a gente olha para a palavra de Deus aqui, começa a entender essa fidelidade com Deus e através da vida de Daniel, a gente vê uma coisa importante. Daniel 6:10, trechinho ali, ó. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e fez o quê? Ele orou. Quando ele soube do decreto. Não foi aquele horário que ele ia. Quando ele soube, a primeira coisa que ele fez foi fazer isso. E eu vejo que às vezes a gente gosta da fidelidade com a gente, mas quando a gente tem que ser fiel com alguma coisa, a gente começa a pensar, puxa vida, dá para dar uma outra forma de fazer. Deus tem um tempo novo para a minha vida, a gente dá um jeito de quebrar essa fidelidade e achar uma resposta. Aqui está dizendo que Daniel não se escondeu. E eu falei para vocês, ele podia ter fechado a janela, escondido a sua oração, esperado passar os dias, mas não. O exato momento que ele soube que ele não deveria fazer. Você fala, então Daniel é um rebeldezinho, né? Ele queria ver o troço pegar fogo. Né? Os caras peitaram ele e falou, quer saber? Eu vou mostrar para eles então quem que eu sou. E ele ia lá mostrar poder, que ele ia fazer e que nada ia acontecer. Calma, aguenta a história que você vai ver que vai acontecer. Mas aqui nesse instante, a fidelidade, ela não se esconde. Não existe uma fidelidade disfarçada.
Não existe uma fidelidade escondida. Muitas vezes você fala assim, eu sou fiel, mas nem todo mundo vê, né? Não sou fiel para mostrar para os outros. Sabe, é interessante no teu casamento a sua fidelidade ser nítida para com sua esposa. Que as pessoas olhem e vejam que não existe brecha. Que aquela pessoa mal intencionada veja que não existe brecha. E isso é importante. Como é que você faz isso? Pelo respeito que você dá à tua esposa. Pela forma que você trata, pelo caminho. Não é mimar, não é paparicar, mas pela forma que as pessoas veem o respeito e o cuidado um com o outro, as portas se fecham. E às vezes você olha para a tua vida e fala, Deus, estou orando por alguém na minha vida. Às vezes você não é casado e está ali, né, intercedendo, orando para que as coisas aconteçam. E ore para que Deus traga alguém. Mas sabe, já seja fiel antes de alguém estar na tua vida. Nos teus propósitos, nas suas coisas. Não tenha uma fidelidade escondida. Não tenha uma fidelidade disfarçada. Olha uma coisa interessantíssima. A fidelidade verdadeira não se disfarça. Sabe? Mesmo quando ser fiel vai custar caro. Ali Daniel sabia que no momento que ele fizesse aquilo, ia desencadear algo que não ia voltar atrás. A partir do momento que ele subisse e orasse, não ia ter volta. Não ia adiantar, era uma lei. O rei tinha colocado essa lei. Era um decreto, tinha que ser assim. E eu vejo que às vezes a gente foge do preço para tentar achar um outro caminho de fidelidade. Mas não vai existir. Não vai ser assim. A fidelidade a Deus, ela é um caminho só. Ela é um princípio da verdade. A verdade do que você faz, a verdade do que você ouve, a verdade do que você vive. Se a gente olha com atenção, a gente vai ver que o texto vai continuar em Daniel 6, um outro trechinho. E 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo a Deus, como costumava fazer. Olha que interessante, antes do decreto, ele já tinha uma fidelidade com Deus. Ele não é o cara que na hora que sai o decreto, ele fala assim, por que que o rei fez? A partir de agora, então, eu vou ser fiel. Quem que esse rei está pensando que ele é? Quem que os caras que estão ali me traindo estão pensando que eles são? A fidelidade na vida de Daniel já era o costume dele. Ele já fazia isso. Já era um hábito. Daniel não deixou rachar tudo, estragar tudo e falou, a partir de hoje, eu serei fiel. Não, a fidelidade já era um costume sobre a vida dele, já era uma rotina. E eu falo para você, qual é a sua rotina de fidelidade com Deus? A gente sabe que na nossa vida é muito importante a gente orar, falar com Deus. Eu já preguei aqui sobre oração uma vez e falei, a gente passa às vezes o dia inteiro reclamando com Deus, resmungando com Deus. E não é um tempo de oração. Deus, eu preciso disso, Deus faz aquilo, Deus some com a minha sogra, Deus mata fulano, a gente vai andando assim, né? E resmungando de todas as coisas do dia a dia. Deus, eu quero ser rico, porque se eu for rico eu vou ajudar todo mundo. Lógico que primeiro eu vou dar uma ajeitada na minha vida. E assim vai, né? E a gente fica resmungando o tempo inteiro. Essa é a oração da fidelidade? Essa é a forma de se colocar em fidelidade diante de Deus? Muitas vezes a gente escuta alguém falar algo bom e você fala, agora eu vou começar a andar com essa pessoa. E a pessoa te traz uma palavra magnífica, você fala, mas agora eu vou andar pertinho. E você cria uma idolatria no teu coração e não uma fidelidade. Você começa a andar por aquilo vai te fazer bem. Sabe, Daniel olha aqui para esse decreto e fala assim, cara, se eu subir por lá, o bicho pega. Não era por aquilo que Deus ia fazer, mas é porque era um hábito. Tenha o hábito de orar, se colocar na presença de Deus e falar com Deus. Faça isso algo precioso na tua vida. Torne isso uma rotina na sua vida. Leia a palavra, você fala, puxa, às vezes a gente lê tanta coisa, gasta tempo com tanta coisa que não leva a gente a lugar nenhum. Às vezes a gente dedica tempo a tanta coisa que não muda nada na nossa vida. Sabe, dedica um tempo à palavra. Tinha um amigo meu que ele falava assim, cara, todo dia eu chego em casa, eu abro a Bíblia, eu vou ler e durmo. É melhor que melatonina, pastor. Eu sento, começo a ler e apago. Então eu juro que eu quero ler, mas eu não consigo. E como é que você faz de manhã? De manhã eu levanto correndo, tenho 700 coisas para fazer, vou correndo. Na hora do almoço, cara, eu jogo o feijão para dentro no meio do trabalho e saio correndo. A única hora que me sobra é o final do dia.
Ou seja, o dia que ele viveu tudo que tinha a viver, ele gastou, tinha que gastar, ele está cansado, ele está arrebentado, ele está moído, ele fala, agora é o momento da palavra. Você não vai conseguir. Não é a prioridade. Você colocou no fim de tudo, e não é por ser o fim do dia, mas é no fim de todas as suas forças. E às vezes a fidelidade só se forma quando a gente não tem mais esperança. Quando você olha e fala, não tenho mais o que fazer, aí você se agarra com aquilo com toda a força. É a única opção que você tem, e aí se agarra com toda a sua força. Tudo bem, já é um princípio de início numa fidelidade, mas precisa começar assim. Precisa ser desse jeito, dessa forma. Torna essa fidelidade uma rotina. E sabe, fidelidade não deve nascer no desespero, mas sim na disciplina. Fidelidade não se forma no desespero. A fidelidade se forma na disciplina, na sua rotina diária, e não no momento de agonia, não no momento que o coração está apertado, se rasgando. Vai chegar esse momento, e aí você vai precisar dessa fidelidade. Não deixa para exercitar a tua leitura, a tua oração, no momento que está tudo desmoronando. Mas se isso aconteceu na tua vida, então beleza, aproveita esse momento e torna uma rotina. Aproveita essa tempestade que veio, que te molhou, te arrebentou inteiro. A partir dali você fala, passou. Mas esse é um bom hábito. Quem me tirou dessa dificuldade foi o Senhor. E eu vou permanecer com Ele. E aqui eu estou falando para vocês que não tem um método, uma receita de bolo, tá? Quando eu for orar, vai ser assim, vai ser assado, vou ter que fazer. Porque um cara me ensinou que tem que ser não sei quantas vezes, que eu tenho que ler tantos salmos que eu tenho que fazer. Entrega teu caminho ao Senhor. Se ajoelha, senta, deita, faz do jeito que você tiver que fazer. Mas para criar esse hábito, você precisa começar a fazer. E aí você fala assim, vou parar de resmungar. Vou começar a agradecer. Vou começar a falar, Senhor, obrigado. E começa a agradecer pelas coisas do teu dia. Aí você fala, puxa, mas está tão difícil, eu não tenho que agradecer. A gente sempre tem que agradecer. Agradece teu fôlego de vida. Ele é essencial para o seu dia. E nos dias que ele começa a faltar na gente, a gente sente a falta que ele faz, na verdade. Você vai subir uma escada e, né? Teve um domingo atrás, estava tendo um missionário, vim pregar no culto das crianças. Foi o dia que eu comecei a ficar ruim ali. Eu estou acostumado a sair daqui, subir para pegar o carro rapidão. E às vezes minha esposa fica, espera. E a gente sai naquele embalo, né? Para pegar o carro e sair ali. Aquele dia eu estava com o Coutinho, com a minha esposa. E a gente virou a esquina da guarita aqui. Quando eu virei, eles foram sumindo assim, ó, foram indo. Aí eu falei, espera. O ar foi acabando, né? Estava ali com a pneumonia ali. E o ar acabando, e o espera não vinha. E quando eu olhei eles chegando na esquina, e quando eu cheguei na esquina já estava respirando fundo, quase morrendo, tentando achar o raio da bombinha que eu precisava apertar na boca lá para voltar a respirar direito. E ali, meu amigo, não era o dinheiro, não era o carro, não era alguém, não era a bombinha, era o fôlego que estava acabando. E hoje, quando ele está sendo restabelecido, eu falo, Senhor, obrigado pelo meu fôlego de vida. E quando o ar foi acabando, vai escurecendo, começa a vir uns pontinhos prata na frente da gente, né? Se você não aconteceu isso comigo, dá essa escurecida, né? No jiu-jitsu a gente treina, às vezes dá umas apagadas, é do mesmo jeito, né? E aí você fala, Senhor, obrigado pelo fôlego de vida. E aí você começa a olhar para as tuas coisas, você vai aprender a agradecer pelo teu gato, pelo teu cachorro, você vai agradecer pela tua janela, pelo teu teto. E aí você vai ver que tem muita coisa para agradecer. Daniel tinha muita coisa para agradecer, não só porque Deus tornou ele o maior governador dos governadores abaixo do rei. É porque ele já tinha esse hábito de fazer isso. E para ele era impossível não ir lá agradecer e falar com Deus. Mas se a gente olhasse, isso já seria algo tremendo, não é verdade? Olha só, Atos 5:29 fala, é preciso agradecer antes a Deus do que aos homens. Como assim? Eu sou um cara que não tenho sentimento de dívida, tá? Eu pago minhas contas, eu não fico devendo para ninguém. Mas eu tenho um sentimento de dívida absurdo. Se você fizer alguma coisa para mim, eu fico me moendo que eu preciso fazer uma coisa para você. E esse sentimento é um sentimento de gratidão.
Não é o sentimento de dívida, o sentimento de gratidão. E a gente precisa ter esse sentimento de gratidão. E aqui está falando para a gente obedecer a Deus antes dos homens. Não está dizendo desobedeça aos homens. Obedeça primeiro a Deus. As coisas que Deus fala com você, as coisas que você aprende de Deus. A gente precisa obedecer primeiro a Deus. E às vezes o sentimento de rebeldia vem no coração, você quer meter o pé em tudo. A Bíblia também fala, honra teu pai e tua mãe e prolonga os teus dias na terra. Olha que sensacional, porque você vai viver mais tempo, não, e talvez você não vai abreviá-los. Talvez o desonrar, ou seja, não obedecer aquilo que você aprende, vai abreviar os teus dias. Mas aqui está dizendo sobre você obedecer. Ama teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu entendimento. E ama teu próximo como a ti mesmo. Dá para obedecer a Deus? Ama a Deus de todo o teu coração, toda a tua força, todo o entendimento da tua vida. Coloca tudo o que você precisa naquilo que é Deus. Não é o fanatismo, não é passar o dia inteiro dentro da igreja, mas é passar o tempo todo com Deus. É saber que em tudo que você está fazendo, Deus está contigo. E no momento que as coisas estão dando errado, Deus está ali também. Você fala, opa, deixa eu consertar esse negócio. E aí você passa a obedecer a Deus e os princípios de Deus. E você começa a olhar e fala, esse não é o caminho. Não é o que Deus queria para a minha vida. E aí você começa a dar ouvidos ao Espírito Santo sobre a tua vida. Às vezes a gente busca respostas nas pessoas. E Deus usa pessoas. Não é essa a grande questão. A gente sabe que existem muitas palavras sábias já ouvi na minha vida. Mas eu tenho certeza que essas palavras sábias vieram de pessoas que buscam ouvir a Deus. E às vezes fala assim, tá vendo aquele bocozinho lá? Vai lá e fala isso para ele então. Porque e muitas vezes Deus deve ter falado isso para muita gente. Que eu tenho muitas pessoas boas ao meu lado que falam coisas que não é que me agradam. São coisas que fazem bem para a minha vida. Já ouvi palavras maravilhosas, mas já ouvi palavras de exortação que doeu. Mas era Deus usando aquela pessoa na minha vida para me ajudar a desviar daquilo que estava errado. Daquilo que não era um caminho bom. E o tempo provou que isso era verdade. Aqui Daniel não é querendo desonrar o que o rei tinha feito. Mas é que a prioridade, o compromisso dele a Deus precisava ser mantido. E eu começo a olhar e ver que quem teme a Deus não se curva diante daquilo que é injusto. Porque o decreto que o rei fez era injusto. O decreto que ele fez foi baseado no que aqueles caras falaram. E sabe, a gente vive muita coisa injusta às vezes, não vive? Poxa vida, você vai abastecer o carro, você vê que a gasolina já vem adulterada do governo, né? Já vem de uma forma que já foi autorizada a botar um álcool a mais ali. E aí você vê dando um barulho, dando esquisito, quebrando alguma coisa. Você fala, não é justo. E aí você vai ver um preço no negócio, o preço do negócio subiu, você fala, não é justo. E aí vem um novo imposto, você fala, não é justo. E você começa a olhar para um monte de coisa e você fala, cara, como tudo é injusto. O que eu queria dizer para a tua vida, se você está olhando que tudo é injusto, lembra que Deus é justo. E a gente crê num Deus de justiça, não num Deus de vingança. Que às vezes a gente baseia a vingança e não a justiça. Deus é um Deus de justiça. Deus ama você e cuida de você e guarda você do mal. Deus te sustenta, te carrega pela mão. Às vezes a gente quer entender que a justiça de Deus se forma na nossa prosperidade. E a gente esquece que a justiça é muito melhor do que a prosperidade. A gente se esquece que viver como justo, caminhar como justo e ter a paz daquilo que é justo é muito melhor do que a prosperidade nas coisas. Porque não adianta nada você ter muito diante da injustiça. Porque ou você vai perder o que você tem, ou você está usando errado aquilo que você tem. Daniel, mesmo sendo uma autoridade no governo, ele olha e fala assim, eu preciso fazer aquilo que é certo, diante daquilo que foi feito injusto. A fidelidade dele, ele enfrenta as consequências com coragem. Porque talvez você olhe e fale assim, sabe, aí o rei Dario morreu. E aí veio um fogo do céu e fulminou os outros governantes lá que fizeram as coisas erradas. E esse é meu Deus, que manda fogo do céu e trucida quem é injusto. Olha o texto. Ele vai continuando, ele vai parar onde? Então o rei deu ordem, e eles trouxeram Daniel
e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Isso está em Daniel 6,16. Daniel tomou uma atitude justa, falou, cara, está errado. Eu assumi diante de Deus muito primeiro que isso, e foi Deus que move a minha vida, Deus quem me deu o fôlego. E sabe o que acontece? O rei fala, Daniel, que aquele Deus que você tanto fala te livra agora, que você vai cair no meio dos leões. E assim Daniel é jogado na cova dos leões. Você fala, puxa vida, Deus podia ter estalado o dedo. Eles não podiam ter infartado, podiam ter morrido. Aquele desejo no coração que a gente tem, a dor de barriga. Deu um piriri no reino inteiro e só Daniel ficou bem. E ele que tinha o remédio para parar a dor de barriga. Não. Daniel foi jogado na cova dos leões. E o próprio rei olha e fala, cara, agora é a hora daquele Deus te sustentar. Daniel não foi poupado da cova, mas ele foi sustentado nela. A fidelidade, ela não é um escudo contra a provocação, mas ela é uma âncora para a gente se manter firme. Às vezes a gente crê que a fidelidade é um escudo para as coisas ruins. A fidelidade é uma âncora bem travada no chão para você aguentar os tempos difíceis. E os tempos passam. O tempo difícil passa. Pode ter certeza disso. Mas quando a gente começa a olhar a fidelidade só como um escudo, pode ser o escudo mais forte do mundo, ele vai tomando pancada e você às vezes não aguenta nem segurar mais o escudo. Sabe? Quando eu olho para esse texto e vejo que Daniel teve coragem para enfrentar a consequência pela fidelidade que tinha. A fidelidade, ela não livra a gente da cova, mas ela garante que Deus vai estar com a gente lá dentro. A fidelidade, às vezes, não te livra da consequência que alguém injusto te colocou. Mas a fidelidade garante que Deus vai estar com você, não com o injusto. Que Deus vai estar do teu lado, não daquele que está errando, não do que está pisando na bola. E o tempo passa. E a gente vê o mover da glória de Deus. Para a gente fechar aqui, porque eu tenho 2 inimigos na terra. O inimigo é Satanás, que tenta derrubar a gente, e aquele relógio ali, ó, que fica piscando vermelho, mandando eu encerrar o sermão. Então, é os 2 inimigos do nosso, né? O tempo e o coisa, fala de verdade. A fidelidade, ela revela quem é o nosso Deus verdadeiro. Para aqueles homens, o Deus era o rei, a autoridade, quem ia pôr a lei e ia acabar com tudo, inclusive com Daniel. Mas sabe, a fidelidade revela quem é o Deus verdadeiro. E a gente vê, então o rei Dario escreveu a todos os povos e nações e homens de todas as línguas que vivem em toda a terra, paz e prosperidade. Estou decretando que em todo o domínio do meu reino, os homens temam e reverenciem ao Deus de Daniel. E a partir daquele dia que Daniel foi jogado na cova, eu não preciso contar a história para vocês, que não acontece nada. Quando eles vão abrir a cova, assim como o meu gatinho fica me esperando na porta todo dia, meu gatinho, o bichano lá, está lá esperando. Assim foi os leões. Assim foram os leões lá dentro. Foram igual gatinho com Daniel. Não deve ter rugido, deve ter estranhado. Se Daniel dormiu no colo de um leão, eu não sei, a Bíblia não conta isso. Mas Deus estava com ele lá dentro. E a injustiça daqueles homens não foi nada perante o que fizeram. O rei Dario levanta um decreto, que todos conheçam ao Deus de Daniel, o Deus que livra da cova e dos leões, o Deus que livra da injustiça, o Deus que livra da maldade, mas é o Deus da fidelidade. Esse é o teu Deus? Talvez você tenha vivido isso de uma forma tremenda, e eu falo para você, sabe, a fidelidade de uma pessoa pode mudar a fé de muitos. E naquele dia Deus usou a fidelidade de Daniel para mudar a fé de uma nação. Aqueles que fizeram o mal devem ter se assustado, porque a consequência era certa. Mas aqueles que passaram a crer naquele milagre que aconteceu ali, perceberam que o Deus era muito maior que o rei. Perceberam que um decreto durava um tempo, mas a fidelidade com Deus era eterna, em todo momento. Talvez você está vivendo um tempo que teu coração está apertado. Talvez você está vivendo um tempo que coisas injustas aconteceram com você.
Talvez você está se sentindo rodeado de leões. Talvez você fala, não é justo, eu estou na cova por coisas que aprontaram comigo. O que eu queria dizer para você é, seja fiel a Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Porque o teu Deus é um Deus de justiça, o teu Deus é um Deus de fidelidade. Mas eu falo para você, se de um outro lado você está como aqueles caras que andou armando as coisas, andou fazendo algo contra aquele que era fiel, então para, desce do barco. Porque contra quem você está fazendo a maldade, ele pode até entrar na cova, mas ele vai sair de lá ileso. E a palavra fala que quem foi parar na cova depois foi aqueles caras. Não por um sentimento de justiça e vingança de Deus, mas por consequência da escolha deles. Por aquilo que eles fizeram. E aí eu falo para você, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então se tem algo errado, se livra. Mas se tem algo te perseguindo e você sabe que é correto, se mantém fiel. Não pega um escudo, mas mete uma âncora no chão e fala, essa é a minha fidelidade. E ninguém vai mexer com ela sobre aquilo que eu creio em Deus. Vamos orar por isso? Senhor Deus, obrigado por essa noite, por esse tempo na Tua presença. Oh Deus, são tantas pessoas que o Senhor usa na minha vida, que restauram, que falam comigo palavras muitas vezes duras, Senhor, mas palavras verdadeiras. Como é bom, Pai, a Tua fidelidade para comigo. Mas, Senhor, eu também quero ser cada vez mais fiel contigo, Pai. Quero parar de temer, ó Pai, o decreto dos homens. Quero crer mais na Tua presença, no Teu cuidado e no Teu amor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Senhor, eu não temerei mal algum, pois Tu estás comigo, ó Pai. E se um dia, Senhor, pela injustiça estivermos dentro da cova, ali vai estar a Tua presença nos guardando e protegendo. Mas Deus, eu te peço, se no coração de cada um de nós aqui surgir um sentimento de injustiça, de algo que fizermos errado, que possamos desviar desse caminho, possamos nos afastar. Tua palavra fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Então que assim possamos nos afastar das más companhias. Porque o Senhor, ó Pai, quer que eles Te conheçam. E a partir do momento que a Tua glória for se manifestando sobre as nossas vidas, a Sua graça se derramando e a nossa fidelidade mantida, eu tenho certeza que o Teu poder e a Tua graça alcançará essas pessoas também. A minha oração não é oração de justiça contra quem é mau. A minha oração é uma oração de paz e amor sobre aqueles que precisam Te conhecer e ver o resplandecer da Tua glória, Pai. Traz paz ao coração daquele que está passando por perseguição. Traz o sentimento, ó Pai, de mudar sobre aquele que tem sido injusto. Mas Deus, restaura a fé daquele que está fraco e fortalece aquele, Senhor, que precisa pôr uma âncora no chão e falar, a minha fidelidade a Ti, Senhor, e daqui eu não saio. Que assim seja a Tua presença sobre nossas vidas e assim seja, ó Pai, nossa fidelidade sobre Ti. Essa é a minha oração, no nome precioso e poderoso de Jesus, Pai. Amém, amém e amém.